Tá todo mundo me ouvindo? Eu não estou me ouvindo não, mas tá me ouvindo? Então tá, show de bola. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que unção maravilhosa é essa que o Senhor derramou sobre nós aqui essa noite, amém? Você ainda consegue sentir a presença de Deus? Você ainda consegue sentir esse mover do Senhor sobre a tua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Livro de João, capítulo de número 5. Enquanto você abre aí a palavra do Senhor, conforme você for achando, se você pudesse, coloque de pé. Fique em espírito de oração. O Senhor ainda tem muito para derramar sobre as nossas vidas aqui hoje. O Senhor tem muito que falar conosco aqui hoje. Eu não sei você, mas se o culto terminasse aqui, eu já estava recebendo tudo que o Senhor tinha para falar comigo hoje. Mas é necessário que ainda mais aconteça para que se cumprir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, amém? João capítulo 5. Todo mundo achou? Eu vou ler aqui rapidinho. Se você tiver sem Bíblia aí, acompanha com o teu irmão do lado. E a minha tem como título: A cura de um paralítico. E diz assim: Passado estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, de cegos, de coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vamos orar, irmãos. Senhor, louvamos teu santo nome, Jesus, porque sabemos, Senhor, que o Senhor é o dono de todas as coisas e o Senhor está em nosso meio, Jesus. Temos a plena convicção, Senhor, que esse mover, essa presença que sentimos aqui, ó Deus, é o Senhor agindo em nosso coração. Sabemos também, Senhor, que se alguém por acaso sentiu um arrepio, sentiu um calor a mais no peito, não foi, Senhor, aleluia, simplesmente um ar-condicionado, algo que está ao nosso redor, mas era o Teu Espírito Santo tocando em nós, Senhor. E enquanto nós nos ligávamos contigo, Senhor, algo aconteceu em nós. Uns se arrepiaram, outros sentiram o calor, outros choraram, outros se ajoelharam, outros deitaram, mas a verdade é que a Tua presença está neste lugar, Deus. E por isso nós te clamamos em nome de Jesus. Continua a ministrar o nosso coração a Tua palavra, Deus. Queremos te ouvir, precisamos, Senhor, mais do que queremos, nós precisamos, Senhor. Eu te peço, fala conosco, que o Teu nome venha a ser glorificado, que o Teu nome venha a ser honrado, e que a Tua promessa venha a se cumprir em nossas vidas através da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, que venha assumir, desaparecer toda e qualquer vontade, Senhor, da minha carne, de tentar fazer aquilo que o Senhor não quer, Deus, e que a Tua vontade seja boa, perfeita, agradável e cumprida aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia. Noite de quarta-feira, culto de avivamento. Eu já falei aqui umas outras vezes que eu amo os cultos de quarta-feira, os cultos durante a semana, porque é aquele culto que está no meio, entre o caminho que você sai de um culto de domingo e está a caminho do outro culto de domingo. Alguns já participam de células, outros não podem participar. Alguns participam do culto na quarta e participam muitas vezes porque sabe que às vezes a semana já está complicada demais, e aí vem na quarta-feira para receber um alívio do Senhor, receber uma unção dobrada, receber um start do céu e continuar a semana inteira para chegar até o domingo. Tem algumas pessoas que não conseguem vir às quartas-feiras, então mantém a sua vida cotidiana buscando a Deus ali, porque eu queria tanto estar lá, mas não estou, Senhor, fala comigo. E também é cheio do Senhor. Você que está em casa, que não pode estar aqui hoje, louvado seja Deus pela sua vida. Eu sei que amanhã você poderá estar aqui, então venha conosco. Como eu sempre falo aqui, o pastor Márcio fala, todo mundo aqui cumpre as regras aqui de segurança, usando as máscaras, usando o álcool em gel nas mãos. E é muito bom estar na casa do Senhor, querido. Mas sem mais delongas, livro de João, capítulo 5, que nós lemos aqui. Nós estamos diante de um texto, numa palavra,
em que eu acho que a grande maioria já conhece, que é a cura de um paralítico. E eu já li a história praticamente toda aqui para os irmãos. Que era um homem que estava à beira de um tanque, já estava ali há 38 anos, é o que a Bíblia diz. E ele tem um encontro com o Senhor. E quando ele tem um encontro com o Senhor tem um diálogo com ele, o que é bem visto no livro de João, que são os diálogos que Jesus tem sempre com aqueles que têm um encontro com ele, diferentemente dos outros livros que não mostra tanto esse diálogo, essa coisa mais humana, esse lado humano de Cristo, de estar sempre conversando, de estar se importando, de estar ouvindo. O livro de João deixa bem claro isso, bem explícito. E a palavra do Senhor aqui diz basicamente isso, que ele tem um encontro com Jesus, Jesus tem um diálogo com ele e ele é curado. Mas não fica só nisso. Se nós lermos assim, fica muito fácil, e nós acabamos esquecendo das riquezas que tem por trás de cada versículo da palavra do Senhor. E aqui eu quero destrinchar com você versículo a versículo, para nós entendermos aquilo que a revelação da palavra do Senhor tem para trazer aos nossos corações. A palavra começa dizendo no versículo 1, que diz: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Estas coisas a qual aqui o autor descreve, era toda aquela história da mulher que teve um encontro com o Senhor em Samaria, onde o Senhor teve ali um encontro com ela. Ela foi pegar um pouco de água. Essa história vocês também já conhecem, e Jesus vai lá ter um encontro, pede água a ela, e ela fala: como pode você, sendo judeu, pedir água a mim, que sou samaritana? E ali tem todo um andar de uma história de algo que o Senhor mostra pra gente. E aquela mulher, ela tem um encontro com Cristo, ela percebe que ele verdadeiramente é o Messias. Ela vai até a cidade de Samaria, prega para todos eles lá com quem ela tinha se encontrado, que era Jesus Cristo, que mesmo ela tendo casado diversas vezes, sendo uma mulher que era adúltera, ela teve um encontro com alguém que acreditou nela, que conversou com ela, levou a salvação a ela, e agora ela está pregando para um montão de gente que não acreditava que ele pudesse ser o Messias. E quando ela fala com eles, eles dizem: então manda ele vir aqui. E quando ele chega lá, a palavra do Senhor fala no capítulo 4, que ele diz: agora nós não te conhecemos porque ela nos conta, mas agora nós podemos ver que o Senhor é de verdade o Messias. Você entende? Passado estas coisas que o autor aqui está dizendo, é sobre isso que o Senhor já tinha tido encontro com uma mulher antes, uma mulher que não tinha mais crédito nenhum da sociedade, não era a princípio à margem, não era nada para ninguém, e tem um encontro com Jesus, e Jesus dá todo o crédito para ela mais uma vez. E é essas coisas que a Bíblia vai falar. E quando a gente lê simplesmente passado estas coisas e não nos remetemos à memória do que aconteceu antes, a gente lê como se fosse uma frase normal, e não é uma frase normal, porque vai dizer que Jesus, ele tem um encontro com a mulher, e ele muda a história daquela mulher. E não só a história daquela mulher, ele muda toda uma história dos discípulos que estavam com ele, que tinham na sua mente uma questão cultural entre os samaritanos e os judeus, que tinha toda uma rixa. Ele muda uma história de várias pessoas por causa de uma mulher. Através de uma mulher ele muda a história de diversas pessoas. Então, para vocês entenderem que quando nós temos que ler a Bíblia, nós não podemos ler simplesmente como um versículo qualquer. Passado essas coisas, sei lá, vou continuar lendo aqui. Não, quando você lê a palavra de Deus, lê atento. Que coisas são essas? Volta um capítulozinho, lê. São essas coisas. Para você entender um pouco o que aqui o autor está querendo dizer com você, mastigar, né, a palavra do Senhor. Aí diz assim: passado estas coisas, Jesus, depois de ter vindo da Galileia, subiu a Jerusalém para a festa que estava tendo entre os judeus. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Só para os irmãos saberem, naquela época em Jerusalém eram 12 entradas que tinha para Jerusalém. E aqui algo já me chama a atenção, porque de todas as portas que o Senhor poderia entrar, e entrar já no centro da festa, Jesus ele escolhe simplesmente entrar pelo portão das ovelhas, que dava de cara com um tanque onde jazia um montão de pessoas moribundas, um montão de pessoas doentes, um montão de pessoas sem esperança, um lugar onde cheirava morte. Porque se você for parar para ver, ela fala no versículo de número 3, que era um lugar onde via paralíticos, cegos, coxos, pessoas que estavam completamente sem esperança, pessoas que estavam completamente largadas, que não acreditavam mais em nada, estavam simplesmente ali. E a outra coisa que eu vejo aqui é que Jesus não só entrou na porta das ovelhas, ele tinha um porquê de estar ali. Por isso que temos que estar atentos em tudo que nós lemos aqui. No capítulo 4, a palavra do Senhor fala que Jesus tinha que passar em Samaria. Fala assim: era-lhe necessário passar por Samaria.
E aqui, neste capítulo, não diz que era necessário que ele passasse das portas das ovelhas, mas Jesus não faz nada à toa. Se alguém algum dia falar para você, foi sem querer, foi sorte, não acredita nisso, irmão. Nós somos crentes, nós sabemos que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Se for para bem, amém. Se for para mal, amém também. Tudo tem um propósito. Hoje mais cedo, enquanto eu estudava um pouco mais sobre essa mensagem, eu estava conversando com um amigo meu, e ele passando por diversos problemas. Ele chegou para mim e ele falou várias coisas de história que ele estava vivendo. E quando alguma pessoa chega para a gente, é interessante quando algumas pessoas chegam para a gente querendo conversar, algumas delas querem solução para os seus problemas. Algumas chegam para a gente, não, peraí, que fulano é crente, vou falar com ele, de repente ele tem uma coisa para mim, né? Algumas pessoas acham até que a gente é meio cartomante, tem uma visão, uma revelação para mim, não, me entrega aí, Deus falou uma coisa contigo, né? Só que mal sabia eles que não é nada nosso, é tudo Deus. Se Deus não quiser falar, a gente não vai falar nada, né? E aí ele começou a conversar comigo e falar um montão de coisa, eu só olhando para ele. Por quê? Porque ele conversa com um montão de gente para falar de casamento, e os camaradas que ele conversa e fala para ele, larga tua esposa. Ele vai falar para os amigos dele sobre o filho dele perturbado, né? Para o filho dele que está cheio de problema, falar, dá uma surra no teu filho. Então ele cansou de envolver com aquelas outras pessoas. Aí ele chegou para mim, Brel, eu queria falar com você que toda vez que a gente está conversando, você é o cara que nunca fala nada, fica aí na sua, ou então pergunta se pode dar a sua opinião, né? E nunca tem uma palavra assim de querer quebrar meu casamento, mandar eu largar minha mulher, mandar eu bater no meu filho, largar o meu filho, sempre fala mais assim tranquilo. O que tu acha? E aí a gente fica naquela situação de não saber às vezes o que responder. E é nesse momento em que a gente, peraí, tem uma palavra que diz que o Espírito Santo nos fará lembrar no momento certo, na hora ideal, a palavra certa. Porque às vezes para aquela pessoa que é um motivo de desespero tremendo, para você que é crente, você sabe, é mais uma oportunidade o nome do Senhor ser glorificado. E naquele momento eu fiquei assim, o que eu vou responder para ele? Eu falei, varão, deixa eu ir no banheiro rapidinho, nem estava com vontade de ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro, eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu não sei como agir. A verdade é que quando ele veio falar comigo, eu já me tremi da planta dos pés à cabeça, porque conforme ele falava, eu ficava imaginando, se fosse comigo, eu não sei o que eu faria. O que eu faço? Me guia, me ilumina, mostra-me alguma coisa. E aí, conforme a gente ia conversando, eu cheguei para ele e falei assim, uma vez, e isso foi uma história que eu ouvi há uns 4 dias atrás no Instagram, e o Senhor me fez lembrar disso, e eu falei para ele, uma vez um homem chegou em casa, e ele chegou em casa todo sujo de poeira, todo cheio de lama, e aí o filho chegou para ele, pai, o que houve? Aí ele, poxa, graças a Deus, meu dia foi uma benção. E aí o filho olha para ele, como assim, pai, uma benção, está todo sujo, todo cheio de lama, o que aconteceu contigo? Ele, rapaz, peguei o meu carro, estava saindo na estrada, e de repente, quando eu saí na estrada, o carro parou no meio do nada. Pô, e glória a Deus que não estava chovendo, o carro parou no meio do nada, mas estava sol. Imagina se estivesse chovendo, como Deus me abençoou e me livrou dessa chuva. Aí ele, mas teu carro parou. Ele, poderia ter parado e estar uma chuva terrível. Parou e estava sol, consegui mexer no carro. É mesmo, o que aconteceu mais? Não, e aí eu consegui consertar um pouquinho o carro, andei mais um pouquinho, quando eu estava um pouco mais à frente, eu percebi que faltava 2 quilômetros, só 2 quilômetros do posto de gasolina. Ele, 2 quilômetros, o senhor está aí glorificando a Deus, fazendo tudo isso? Ele, mas só faltava 2, imagina se faltasse mais. Às vezes quando nós passamos certas coisas nas nossas vidas, nós achamos que nós somos os mais prejudicados, nós achamos que somos os únicos problemáticos, os únicos que sofremos aflições, os únicos que somos justos demais para sofrer por aquilo. Às vezes a gente pensa, Senhor, eu abençoei tanto a sua casa esse mês, dei dízimo, dei oferta, dei cesta básica, dei tudo isso, por que meu carro bateu? Por que o meu carro foi rebocado? Por que aconteceu aquilo no meu trabalho, eu fui descontado? Eu estou te honrando tanto, como se nós fôssemos os únicos a sofrer por isso. Nós sempre olhamos para o lado e pensamos, nunca olhamos para o lado e pensamos, caramba, ele está pior do que eu. Não, pelo contrário, nós temos a péssima mania de olhar para o lado e falar, caramba, o gramado do vizinho é muito mais verde que o meu. Mas essa não é verdade. A palavra do Senhor fala que o sol, ele brilha tanto para o justo quanto para o ímpio. Tudo é uma perspectiva, tudo é uma forma que você olha. De repente você está passando por algo hoje que você pode estar se lamentando, se lamuriando, chorando, sofrendo, talvez botando até a culpa em Deus. E Deus está olhando para você lá de cima e falando, calma, você não está entendendo agora, mas não desiste. Porque é assim que Deus faz com a gente. Às vezes a gente quer fazer um montão de besteira, a gente quer se desesperar, botar os pés pelas mãos, e o Senhor está simplesmente
querendo que a gente espere, querendo que a gente veja o momento certo das coisas acontecerem. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. A palavra do Senhor diz que Jesus ele chega lá naquele tanque, e quando ele chega naquele tanque tem um montão de gente enferma. Eu não sei você, mas se eu sou a cura, eu chego num lugar onde está cheio de gente enferma, eu vou querer curar todo mundo. Eu vou querer curar todo mundo. Se eu sei que eu tenho a cura, eu vou querer curar todo mundo. Eu vou olhar para o Tomás, vem cá, você que está com dor na coluna, fica para cá. Pastor Tomás, você que está com dor no ouvido, vem para cá. Mano, você que está com dor no dente, vem para cá. Vou curar todo mundo de uma vez, vai. Curar todo mundo, é isso que eu iria fazer se eu fosse o dono da cura. Mas Jesus não faz dessa forma. E talvez gere no seu coração e na sua mente agora uma indagação: por que Jesus não fez isso? Assim como gerou no meu. Mas como eu falei, Deus tem um propósito para tudo. O propósito do Senhor em curar ele não era simplesmente dar a ele uma cura, mas o propósito do Senhor em dar a cura a ele era ir além, e você vai entender esse além. A palavra do Senhor diz que quando Jesus chega ali, ele vai até aquele coxo, aquele paralítico que está ali, melhor dizendo. E quando ele olha para aquele paralítico, ele faz a pergunta mais hilária de todas: tu quer ficar são? E isso é engraçado, porque é como você chegar para alguém que está passando o maior aperto da vida, que é dinheiro, né? Você está duro, sem nada no bolso. Pô, está passando por tudo isso mesmo, é? Mas tu quer dinheiro. Quando você está doente, com dor de cabeça, você quer ficar curado? Imagina você, irmão, há 38 anos, passando por uma enfermidade, sofrendo, desesperançoso, sem nada, não acredita em mais nada, tanto é que ele está ali parado há 38 anos, não posso afirmar se ele está ali parado há 38 anos, mas que ele já vinha persistindo em acreditar que a cura dele ia chegar a 38 anos, ele estava ali. E aí Jesus chega para ele, quer ficar são? Se fosse eu ia falar, não, estou aqui deitado porque o sol pega melhor aqui, um bronzeado, né? Mas ele olha para Jesus e diz, versículo de número 7, ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então ele disse: levanta, toma o teu leito e anda. O que é interessante nós lermos aqui e percebermos é que aquele homem já estava ali há 38 anos. A Bíblia fala que ele estava ali esse tempo inteiro. Não sei se ele já era paralítico antes disso, não sei se ele nasceu daquela forma. Eu quero acreditar que não, porque geralmente a Bíblia dá explicações de quando ele era assim desde nascença, nasceu assim, né? Mas aqui não deixa especificado isso, mas também não é essa a questão. A questão é que ele já estava ali há muito tempo. E quando eu li esse texto, algo veio à minha mente, porque ele está há 38 anos num lugar onde, a princípio, o que a Bíblia aqui vai narrar, e entre essas suas colchetes aqui, vai dizer que havia um anjo que ia ali no tanque e agitava as águas. Alguns vão dizer que ele era simplesmente um folclore cultural da época, mas eu não estava lá e eu não sei, eu não posso dizer para você se era ou não, mas se for, amém, eu acredito que o Senhor pode mandar um anjo dele vir aqui trazer a cura para quem precisa. E se não for também, alguém era curado ali porque tinha fé demais, e Deus, com a sua misericórdia e compaixão, vinha tamanha a fé daquela pessoa, ela se jogava dentro da água e saía curada. Ou talvez a pessoa pulava e saía e dizia que estava curada e não estava, não sei. A questão era, aquele homem estava ali há 38 anos, e a minha pergunta é: por que outras pessoas a princípio eram curadas e ela não? Não era simplesmente porque ele não conseguia chegar às águas, é porque não era o tempo ainda dele ser curado, não era ainda o tempo determinado de algo acontecer na vida dele. O que me faz acreditar que tem coisas na minha vida e na sua vida que não vão acontecer independente do meu esforço, do seu esforço. Se não for o tempo de Deus, não vai acontecer. E isso não é porque Deus ele é mau, isso não é porque você não está buscando Deus demais, simplesmente porque não é o tempo ainda de Deus de algo acontecer, ou talvez não seja a vontade. Às vezes seja até o tempo, seja até a vontade de Deus, mas não é o tempo. E às vezes não é a vontade de Deus, você vai passar a vida inteira buscando aquilo, e Deus está falando para você: não adianta, muda essa estratégia, sai desse caminho, para de fazer isso. E a gente continua insistindo naquilo, e pode ser que passe 38 anos e você ainda está tentando aquilo ali incansavelmente, e talvez aquilo ali seja a resposta, dizendo para você: você não percebeu que ainda não é isso? É como quando a gente era mais novo, a gente chega para a mãe e falava assim: mãe, posso ir em tal lugar? Ela só olhava. O silêncio dela era a resposta, ela não precisava falar que não. Assim é com Deus.
Às vezes nós oramos, pedimos, e Deus ele não responde de uma maneira clara, ou então ele não responde, nem de maneira clara, nem de maneira escura, ele não responde, e nós ficamos achando que Deus vai responder um momento, e às vezes Deus, o silêncio dele já é a resposta. E aqui nesse momento, a palavra do Senhor disse que ele estava ali aquele tempo inteiro. Jesus vai diretamente a ele e pergunta a ele, e é nesse momento em que a cura acontece, porque é no momento exato que o Senhor Jesus queria que aquilo acontecesse. Mas, além disso, o que me faz entender aqui, que esse homem estava sem esperança alguma, é que ele era paralítico, mas ele ainda tinha todas as outras funções. Eu não sei se existia uma palavra na sua tradução para dizer se ele era paralítico somente, ou se ele era tetraplégico, se ele não tinha todos os movimentos, todos os membros. Mas eu quero acreditar que ele só não tinha o movimento da cintura para baixo, ele ainda conseguia mover os braços, ele ainda conseguia mover o pescoço, conseguia se arrastar, conseguia fazer um montão de coisa. Mas aqui diz que ele ficava ali. E quantas pessoas ainda não alcançam certas coisas da sua vida, seus propósitos, têm um foco, têm um destino e não conseguem alcançar, por causa de tanto tempo insistindo que algo que não era de Deus, simplesmente ficam paralisadas. E a paralisia, irmãos, nem sempre é por algo físico. Aqui vai dizer que é por algo físico, ele tinha uma enfermidade. Mas existem pessoas que têm a sua saúde sã e está paralisada. A sua vida espiritual está paralisada, seu casamento está paralisado, a sua vida financeira está paralisada, está tudo paralisado. Talvez por uma falta de esperança, ou talvez porque não busque mais a Deus. Quer ver um exemplo disso? A palavra do Senhor fala no livro de João, capítulo 9 ou 10, sobre o cego de Jericó, que era um homem que estava à beira do caminho. Ele não era coxo, ele não era manco, ele não era paralítico, mas ele estava à beira do caminho e não saía dali, ficava esmolando, pedindo esmola ali, pedindo dinheiro, mendigando. Ué, mas ele não era paralítico, por que ele ficava parado ali? Porque ele era cego. A falta de visão dele fez ele parar. Estão paradas na vida até hoje, talvez porque perderam a visão, perderam o foco. Em algum momento da caminhada, pararam de olhar para aquilo que era o alvo, e a escama do inimigo, do mundo, do próprio pecado, tapou seus olhos. De maneira que era uma pessoa que talvez fazia tudo dentro da igreja, hoje em dia não faz mais, porque paralisou, porque parou de olhar para o alvo. Talvez não ama mais a esposa, não ama mais o marido, porque parou de olhar para o alvo. Entenda bem, querido, a vida do cristão gira em torno de Cristo. Você pode ver, pega um casal que é ativo na igreja, não precisa ser aqui em qualquer lugar, um casal que busca muito a Deus, um casal, uma pessoa que tem uma família, que está sempre buscando a Deus. Tira dele a Bíblia, a oração, tira tudo dele, faz ele ficar sem contato com Deus. Aos poucos, o casamento começa a dar errado, a vida financeira começa a dar errado, começa a dar problema na saúde, começa a dar problema nisso. O que é isso? É Deus castigando ele? Não, não é. O mundo, algumas pessoas tendem a acreditar que Deus é um Deus que castiga. Não me busca, eu vou te castigar. Não é isso. A ausência de Deus faz com que essas pessoas sejam atacadas facilmente por tudo isso. Não é Deus que causa isso nelas, é a ausência dele que acaba causando isso nelas. As pessoas, elas param de buscar a Deus, aí tudo começa a dar errado. Aí tem algumas pessoas que são extremistas demais e falam assim, Deus está pesando a mão. Não, Deus não está pesando a mão. Você que está longe dele demais, é o mundo que está pesando a mão em você, é o inimigo que está pesando a mão em você. É você que está cego e não está percebendo que tudo isso está acontecendo porque você não está mais buscando a Deus. Aí a palavra do Senhor fala aqui, enquanto ele estava lá, o Senhor pergunta a ele, quer ficação? Quero, então toma, ficação, levanta e anda. Aí ele vai, levanta e anda. Aí Jesus fala para ele, pega o teu leito e leva. Aí ele fala, Senhor, mas é sábado. Pega o teu leito e vai. Jesus Cristo aqui, Deus na pessoa, Jesus Cristo, sabia que era sábado, sabia que não podia levar um leito nas costas, não podia trabalhar daquela forma. Mas o que ele estava querendo mostrar ali, e na verdade o que Jesus estava querendo fazer, não era simplesmente curar alguém, mas era para poder mostrar para aqueles que estavam ao redor deles, os religiosos, que eles estavam mais preocupados em cumprir um protocolo humano, algo ali tão tolo, e não se preocupando com quem era de fato que deveria se preocupar, que era o homem. Eles estavam se preocupando em cumprir. Não, será que eu tenho que mesmo, posso carregar a cama? Não, esquece a cama, ele está de pé. É como alguém lá na célula, a gente falou um dia, ele falou, tem um testemunho para contar, e a pessoa vai falar assim, não, eu ganhei um carro, o outro, não, eu comecei a namorar, o outro, não,
são vários milagres. Tem gente para namorar é milagre, né? Não, eu comecei a namorar, não, eu tava passando por isso e comecei a viver isso. Aí às vezes tem uma pessoa que chega lá e fala assim: não, eu aceitei Jesus, Ele me salvou. Aí, tá, mas conta a tua bênção. Como assim conta a tua bênção? Como assim conta a tua bênção? Sua bênção é que eu fui salvo com esse Jesus Cristo. E aqueles homens estavam justamente presos a essa questão de: peraí, você foi curado? Tá bom, beleza. Não, mas essa não é a parte importante não. Por que tu está carregando cama? Entende? Que o motivo ao qual Jesus curou ele não foi simplesmente dar a ele mais uma oportunidade de conseguir andar, mas era para poder quebrar o coração de todos aqueles que estavam ao redor dele. Entenda uma coisa, isso aqui é forte, que tocou meu coração, irmãos. Jesus, ele cura aquele homem, mas para poder atingir todos aqueles que estavam ao redor dele, e mostrar para aqueles que estavam ao redor dele o que Jesus queria de fato, que era amar o próximo, era passar por cima de todas as barreiras e mostrar que o ser humano é importante. Jesus, quando foi lá naquela mulher samaritana, e ele, geralmente o judeu não passava pela cidade de Samaria, ele dava a volta. Jesus, ele vai naquela mulher, e depois que ele prega para ela, e ele leva a salvação àquela mulher leva a outros, depois uma cidade quase inteira é salva, é convertida. Quando Jesus entra na nossa vida, queridos, não é só para nos salvar não, é para salvar a mim, salvar o meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha tia, o meu filho, o meu marido, a minha esposa, é salvar todo mundo. Jesus, ele jamais vai fazer algo simplesmente para poder massagear o seu ego. Ele vem simplesmente para fazer em você, para alcançar aquele que está ao seu redor. Se você acredita de verdade: ah não, Jesus me salvou, isso me basta, você está vivendo de uma maneira, desculpa, medíocre. Porque Jesus, ele jamais vai querer salvar somente você. E se você é possuidor de tamanha salvação e conhece quem é Cristo, e ainda não consegue falar para os seus quem é Cristo, você está errando. Você está errando. Porque se você era alguém que não conseguia andar, um paralítico há 38 anos, recebe a cura e não fala para ninguém desse Cristo que te libertou, você está errando. Porque se sou eu há 38 anos padecendo e sou curado, eu vou querer pular por aí e falar para todo mundo: eu conheci alguém que me trouxe a cura. E mais interessante que a cura, no versículo de número 10, versículo número 12 diz: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Aí o versículo 13 diz: mas o que for curado não sabia quem era. Quantas das pessoas conhecem, já vieram num culto, já foram tocadas, já caíram, já choraram, já tocaram no instrumento, já pegaram no microfone, já ficaram na porta, ou já vieram ao culto e choraram, mas nunca conheceram a Cristo de verdade? Entenda uma coisa: ter informação sobre Cristo não é conhecê-lo. A palavra grega de conhecer significa estar unido, como se fosse uma só carne. Quando vai falar aqui, lá no livro de Mateus, que ainda não havia conhecido Maria, é sobre isso, sabe? É se tornar um. Quando fala lá em Gênesis que Adão havia conhecido Eva, é que eles se tornaram um, eram uma só carne. Aqui nesse texto, quando fala sobre conhecer, é sobre se tornar um. Conhecer é se tornar um. Então não adianta eu saber que Jesus morreu com 33 anos, que Ele veio para salvar, que Ele veio para fazer um montão de coisa. Se eu não sou um com Ele, eu não conheço de fato. Não importa quanto tempo nós tenhamos de igreja, não importa quantos milagres nós tenhamos visto com os nossos olhos, não importa o quanto eu já tenha chorado, o quanto eu tenha rodado, pulado, saltado, pregado, cantado, se eu não for um com Cristo, eu não conheço de fato. Eu não conheço de fato. E como é triste saber que existem pessoas que não se incomodam de não ter conhecido a Ele ainda. Existem muitas pessoas que você fala: vamos fazer um jejum, vamos fazer uma oração, vamos para o monte. Não, para que isso, rapaz? Jesus já me salvou, já conheço Jesus. Não, mas vamos conhecer, se tornar um com Ele, se santificar mais, se prostrar mais. Uma vez eu já falei aqui, em outras religiões, que não vale a pena ficar enaltecendo aqui outras coisas, mas em outras religiões, o camarada fala: você quer se purificar, você tem que beber essa bebida aqui, essa bebida estragada, você tem que ficar tantos dias usando essa roupa, você não pode mais comer esse alimento, você tem que ter relações sexuais com esse tipo de animal, você tem que ficar preso dentro de um quarto por tantos dias, você tem que fazer isso. Nas outras religiões eles falam isso, e os caras: não, tá bom, sim senhor, vou fazer, porque eles têm fome e sede de preencher um vazio dentro deles, que eles ainda não sabem que só vai ser preenchido por Jesus. Então eles fazem o que é necessário para preencher aquele vazio.
Tem uns que têm relação com animal, tem outros que bebem sangue, tem outros que fazem um montão de coisa, porque querem preencher um vazio dentro de si, e sem pestanejar. Eles falam, não, é para preencher esse vazio aqui, é para conhecer mais desse camarada que falou com essa voz aí comigo, daquele cara que apareceu para mim em sonho, não sei o quê. Não, eu faço, é o quê? 3 dias dentro de uma sala, eu fico sem comer, não, só pode comer isso, tem que sentar no chão, eu faço, faz tudo. Aí chega dentro da igreja, pessoal, vamos fazer uma campanha de oração? Não, pastor, para quê? Orar para quê, pastor? Tem que ser essa hora aí mesmo? 3 da manhã? Não. Tem que ser de madrugada? Não, pastor, para quê? Eu posso orar meio-dia, né? Quando eu acordar já estou tranquilo. Não, vamos ler todo dia um capítulo da Bíblia. Pô, pastor, mas tem que ser da Bíblia toda? Eu gosto mais só do Mateus, Marcos e Lucas ali que fala de Jesus. Do restante eu não gosto muito, não. Não, mas vamos estudar, vamos lá no monte. Não, qual a diferença do monte para o meu quarto, pastor? É a mesma coisa, meu quarto é até melhor, tem ar-condicionado e cama. As coisas de Deus a gente quer sempre botar um impedimentozinho. Não, Deus vai entender se eu não for. Deus vai entender se eu não fizer dessa maneira. Deus vai entender se eu não orar essa hora. Deus vai entender se eu orar só esse pouquinho aqui. Jesus vai entender se eu não for para o culto hoje porque eu estou com dor de cabeça, eu vou só amanhã. Jesus, é claro que Jesus vai entender. Agora, se Ele aceita isso, são outros 500. Porque Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Deu algo de mais precioso que Ele tinha para morrer por nós. Aí eu venho para Jesus e falo, Jesus, eu não vou orar hoje não, porque eu estou um pouco cansado. Aí, tá bom, meu filho, eu te entendo, mas isso aí que você está fazendo não é aprovável não. Isso aí que você está fazendo dessa forma, não. E existem pessoas que estão há 38 anos, isso é uma maneira de falar, tá, irmãos? Há 38 anos padecendo, sofrendo, porque ainda não tiveram encontro com Cristo. Existem pessoas que passaram a vida inteira na igreja. Você é o quê? Já sou isso na igreja há tanto tempo, sou convertido desde garoto, estou aqui nos pés, dou dízimo, dou oferta, eu faço tudo. Qual o seu maior sonho? Não, eu queria muito era ter isso da parte de Deus, estou orando até hoje. Jesus está falando, mas você ainda não teve, porque você ainda não entendeu. Porque toda vez que eu te pedia algo, você falava que ia até me dar, mas ia me dar até certo ponto. Se eu falasse, faz um jejum de 12 horas, não, 12 é muito, vou fazer de 6, né? O senhor entende a metadinha. Jesus está falando, claro que eu entendo, meu filho, mas para você alcançar certas coisas, é necessário fazer. Alan, o que você está querendo dizer? O sacrifício já não foi feito na cruz, sim, mas buscar a Deus, se tornar um com Ele, vai muito mais além de sacrifícios. Tem a ver com intensidade. A palavra do Senhor diz que Jeremias fala, vocês vão me conhecer quando me buscar de todo o coração. Ele não está falando, vocês vão me conhecer e terão a mim quando me buscar 12 horas, ou 24 horas, ou 300 dias do mês, do ano. Ele está falando, quando me buscar de todo o coração, pode ser ali as meia horinha, foi de todo o coração, de todo o entendimento, a ponto de que nada mais estivesse ao seu redor te importasse, foi, só o Senhor me importa. Então é isso que eu quero, vem. É por isso que tem muitas pessoas que às vezes chegam na igreja, com 3 meses de crente, já fala em língua estranha, é batizado, prega, canta, louva, está em tudo quanto é coisa, e tem um irmãozinho que está 15 anos na igreja, não faz nada, fica emborcado, porque aqueles 3 meses foi o suficiente para a pessoa se entregar de todo o coração, enquanto algumas outras pessoas, eu não estou falando aqui na igreja não, porque aqui na igreja só tem bênção, mas em outros lugares tem pessoas que não buscam a Deus, e vivem uma vida igual, desde o primeiro dia que aceitou a Cristo, até um dia em que Jesus voltar ou que ela morrer. E eu não consigo entender como uma pessoa se agrada em viver dessa maneira, porque se eu posso ter o melhor, por que eu vou viver tendo só o pouco? Se eu posso tomar o melhor do açaí, eu vou tomar o do açaí de sorvete, eu gosto muito de açaí, irmão. Às vezes eu ando até aqui na Sans Pena, compro o açaí mais caro ali no Sabor do Árabe ali, compro mais caro, passo sufoco nada para pagar, mas não compro do de sorvete que é ruim. Se eu posso ter do melhor, por que eu vou ficar me contentando com o pouco? Se eu posso ver os milagres do Senhor acontecendo na minha frente, por que eu vou ficar me contentando só com aquilo que eu leio? Ou melhor, se eu posso ser o provedor do milagre através do Espírito Santo de Deus, por que eu vou ficar só pedindo para o meu irmão orar? Se eu posso ser aquele que posso chegar aqui e falar com o meu irmão, vamos buscar, olha, eu tenho para você uma palavra de vitória, por que eu vou ficar terceirizando aquilo que o Senhor Deus pode me dar? Se eu posso ser aquele que pode fazer mais, por que eu vou sempre achar que o outro pode fazer mais e eu não posso? Jesus, Ele quer que nós venhamos nos entregar de verdade, verdadeiramente. Jesus, Ele quer que a gente possa verdadeiramente abrir o coração e falar, Senhor, eu estou aqui,
Eu passei esse tempo inteiro aqui achando que o meu milagre ia vir dali e não veio, achando que o Senhor ia me usar daquela forma e não fui usado, mas o Senhor agora veio e agora eu consigo entender. É o momento de mudar a estratégia. Se você está vivendo esse tempo inteiro, não está dando resultado, muda estratégia. Não vive dessa forma, não continua fazendo a mesma coisa, acorda mais cedo, dorme mais tarde, vai por um caminho diferente, lê outro capítulo da Bíblia, marca, ouve um outro tipo de louvor. Irmão, muda a estratégia. Deus, Ele quer falar com você, mas se você se permanecer o mesmo, o Senhor vai continuar o mesmo contigo. Quando você mudar, Ele vai fazer. Lembra da Diana? Todo ano ia lá entregar, o marido de Diana ia todo ano ia entregar um sacrifício. Teve um dia que ela falou assim, não, peraí, eu vou entregar também. E no dia que ela fala que ela vai entregar, o filho dela vai lá e vem, Samuel. É necessário às vezes a gente mudar. Não estou falando que Deus Ele só faz se você fizer, não é isso. Deus não faz se você fizer porque Ele é onipotente, Ele faz a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Mas o Senhor, Ele espera que você faça, porque aquilo que você pode fazer, Ele não vai fazer por você. Aquilo que você deve fazer, Ele não vai fazer por você. Hoje é um culto de avivamento, irmãos. E quando eu me deparo com um culto de avivamento, ou culto de libertação, eu sempre entendo que para ser avivado ou para ser liberto, significa que eu tenho que abrir mão de alguma coisa ou fazer algo diferente. O que é ser uma pessoa avivada? É ser uma pessoa intensa, uma pessoa viva, uma pessoa cheia de si, não de Deus. É aquela pessoa que olha para a palavra de Deus e reflete. Quando ela olha para a palavra de Deus, ela vê Jesus Cristo. Mas quando ela olha para si, ela vê que ela é vazia demais e ela precisa se parecer mais com Ele. E aí é o desejo incontrolável dela de ser cheia de Deus e a vontade do Senhor de encher ela do Espírito. E quando isso acontece, irmão, aí que tem um avivamento. É quando ela percebe, eu não consigo ser ou fazer nada, porque eu sozinho sou vazio demais. Jesus é cheio, então eu quero me encher dele. E aí conforme você vai se parecendo com ele, tem esse encontro aí, é uma pessoa avivada. Você vê uma pessoa cheia do poder de Deus. E quando você vê uma pessoa cheia do poder de Deus, você percebe, porque ela é diferente das demais. Quer dizer que ela é melhor? Não, mas ela tem algo diferente. Você olha para a pessoa e fala assim, rapaz, esse rapaz tem uma luz. Essa luz é dele? Não, é do Espírito Santo. É diferente de simplesmente uma pessoa simpática demais. Fala que pessoa simpática, né? Não tão legal, não sei o que, Agora tu vê um crente cheio da unção e do poder de Deus, ali avivado no Espírito Santo, que ama a Deus sobre todas as coisas. Você olha para ela e fala, rapaz, eu não consigo imaginar essa pessoa mal. Eu não consigo imaginar essa pessoa triste. Ela tem luz nela. Ela falou para mim ontem que o filho dela morreu, mas eu não consigo ver trevas nela, só vejo luz nela. Ele falou para mim ontem que brigou com a esposa e está aqui. O que é isso? É uma luz. Ser avivado é ser cheio de Deus, é ser ativo, ser intenso. Que vocês possam verdadeiramente, você que está em casa, nós que estamos aqui, possamos entender que precisamos nos esvaziar. Precisamos reconhecer que temos que ter mais dele. Precisamos mudar de estratégia, porque o milagre não vai vir do tanque. O milagre não vai vir do anjo balançando a água. O milagre não vai vir de pessoas que estão ao seu redor falando, não vai acontecer, fica mais um pouquinho. O milagre vai vir quando você mudar de estratégia, porque pense bem, neste capítulo vai dizer que Jesus foi até ele, porque Jesus ali ainda não era onipresente. Jesus era carne, estava no corpo humano, então ele tinha que ir até ele. Agora Jesus, o nosso Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Então o papel inverte, agora eu e você que temos que estar no lugar certo. Antes ele que tinha que estar em algum lugar para algo acontecer, agora ele está em todo lugar. Então somos eu e você que temos que fazer alguma coisa ou estar no lugar certo para algo acontecer. E aqui é o lugar certo. Você que está em casa, está ligado conosco na palavra do Senhor, esse é o lugar certo. O lugar certo é o centro da vontade de Deus. Quando eu falo Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Agora me ensina a estar como o Senhor está, aonde o Senhor está, da maneira que o Senhor está. Quando nós fazemos isso, querido, não tem nada que nos impeça de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento para nós orarmos ao Senhor. E que essa oração ela possa ser única, exclusivamente direcionada para você que quer viver algo a mais com o Senhor Jesus. Enquanto nós orávamos aqui, buscávamos pelo poder de Deus, havia um mover sobrenatural aqui. Quem tem mais sensibilidade, estava mais ligado com Deus, podia sentir, podia perceber, outros até ver como o Senhor estava movimentando aqui. Mas existem ainda pessoas que ainda não conseguem perceber, que vê alguém falando em línguas, vê alguém pulando, vê alguém correndo, ou vê alguém chorando e fica pensando, o que é isso? Não se assuste.
Isso é fruto de uma vida intensa com Deus. Isso é fruto de alguém que está buscando a Deus. Então, se você quer sentir isso também, não se envergonhe, não fique, deixa só ela pode chorar, só ela pode falar em línguas, só ela. Não, Deus ele quer dar a todos. A palavra do Senhor fala que aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, o Senhor dá, aquele que busca, encontra. O Senhor ele quer dar da sua porção para todos nós. Se você quer também sentir mais da unção de Deus, se você quer chorar na presença de Deus, se você quer ter mais da presença dEle, basta pedir, se colocar na posição. Se você é aquele que mentia, pare de mentir. Se você é aquele que se masturbava, pare de se masturbar. Se é aquele que traía, pare de trair. O que fofocava, não fofoca mais. Se alinha com Deus, e no momento que você se alinhar com Deus, irmãos, o céu vai se abrir, e não vai ter nada para impedir aquilo que Deus tem na tua vida. Não tem nada para impedir. Você vai ser diferente, e quando eu digo diferente, eu repito, não é ser melhor do que ninguém. Você vai passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas tribulações, vai ter talvez até mais problemas. A diferença é que você vai passar por tudo isso sabendo quem está com você, e é muito melhor você saber que você tem um Deus Todo-Poderoso contigo, do que passar sozinho. É isso que Deus quer fazer conosco. Se alinha com Deus, se alinha, fala aí agora: Deus, eu tenho que me libertar disso, Senhor, eu tenho que me acertar disso, Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho falado mal dos meus pais, eu tenho brigado com eles, eu tenho sido uma má pessoa, Jesus, e eu sei que certas coisas não estão acontecendo por causa dos meus erros. Deus, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem promessas para a vida de cada um aqui, Jesus, e algumas delas não acontecem, Senhor, porque não estamos no local exato, ainda não estamos fazendo o que é certo, ainda não estamos preparados para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, Jesus, nos mostra o que precisamos mudar, nos mostra o que precisamos, Senhor, alinhar, nos dá uma nova estratégia para conseguir alcançar, Deus amado, aquilo que o Senhor tem pleno para nós, em nome de Jesus, Senhor. Toma cada um que está aqui nessa noite, Deus, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, e enche eles da unção, do poder do Teu Espírito, Deus amado, que possam sair daqui, Deus amado, Senhor, inundados, Senhor, da Tua glória, inundados do Teu poder, Jesus, e que possa ser uma unção que não venha acabar na esquina ou terminar amanhã, mas que venha acompanhar os Teus filhos, em nome de Jesus, ó Pai. Ministra o coração daqueles que têm um desejo e a vontade de ser batizado no Espírito Santo, daqueles que têm o desejo e a vontade de ser cheio do Teu Espírito, aquele que tem o desejo e a vontade de pregar, de louvar, Pai amado, de orar. Deus, eu te peço, derrama de uma unção dobrada, de um poder, Deus amado, sobrenatural. Pai amado, nós não precisamos entender, nós não precisamos, Senhor, compreender, nós só queremos, Senhor, derrama sobre nós a Tua unção e o Teu poder, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço que o Senhor venha quebrar toda a barreira da incredulidade, a barreira da teimosia, Deus, toda a barreira, Senhor, aleluia, que nos impede de alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, seja um pecado que já está, Deus amado, fincado na nossa carne, eu te peço ainda que doa, tire, Deus, Pai amado, Senhor, seja o pecado que for, Deus amado, tira de nós, Deus, para que a gente possa alcançar aquilo que o Senhor tem para a gente, Deus, que é, Deus amado, mais de Ti, Senhor. Nos ensina a ser parecidos contigo, Deus, nos ensina a estar cada vez mais perto de Ti, Senhor, da Tua presença, Deus. Não nos permita viver uma vida, Pai amado, do lado de um tanque que não pode nos dar aquilo que nós precisamos. Pai amado, nos ensina a ir diretamente ao Senhor, que é o fonte de toda a plenitude da unção, do poder, da graça, Pai amado, da unção, Deus amado, do milagre, e acima de tudo da salvação, Deus. Pai amado, abre os nossos olhos, Senhor, que nós possamos entender, Pai amado, que mais do que um tanque, mais do que, Deus amado, um anjo, mais do que, Deus amado, tudo aquilo que a minha mão possa alcançar, tem o Senhor, e o Senhor é aquilo que nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, derrama da Tua unção dobrada, Senhor. Nós te pedimos, fala conosco, nós queremos Te sentir, queremos Te ouvir, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão em casa agora, Jesus, o Senhor possa alcançá-los, Deus, Pai amado, que o Senhor possa repreender, Deus amado, tudo aquilo que não se chama Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que possa, Senhor, talvez, Deus amado, paralisar os Teus filhos, Senhor. Pai amado, nós sabemos que existem aqueles, Senhor, que não podem mais sair de casa mesmo, Senhor, porque estão se guardando, estão se protegendo, mas existem pessoas, Senhor, que por causa do tempo ficaram paralisados, Senhor, aleluia, Deus querido, não conseguem mais sair, Deus amado. Deus querido, eu te peço que o Senhor possa repreender, Deus amado, Senhor, repreender toda paralisia, jogar por terra todo desânimo, Deus amado, Deus querido, e se por acaso eles ainda não vierem estar conosco no templo, Deus amado, o Senhor é um Deus extra-templo, o Senhor está muito além, Deus amado, das quatro paredes, que o Senhor possa
tocá-los lá onde eles estiverem agora, e que eles continuem sendo usados por Deus na sua casa. Se não sai de casa, que seja usado para o seu marido, para o seu filho, para a sua esposa, no WhatsApp, no Facebook, que eles venham continuar fazendo a tua vontade, Senhor, onde quer que estejam, Deus. Enche os teus filhos do teu poder, em nome de Jesus. E você que crê, dê uma salva de palmas a Jesus. Amém. Repararam que foi uma ministração repleta de detalhes. É a intensidade. É a intensidade. A intensidade com que a gente bate na porta, ela se abre. Meus amados,